te agradecemos, Senhor, o privilégio de podermos estar aqui, Senhor, e realmente que seja o desejo do nosso coração, Senhor, de irmos não nós mais fundo, senão que sejas tu a ir mais fundo no nosso coração, venhas tu transformar-nos, Senhor, que vás para além desta superfície, desta carcaça, deste corpo de morte, Senhor, que temos que carregar, Senhor, até aquele dia que possamos ver na glória, porquanto tu tens um corpo, Senhor, de glória preparado, Senhor, no qual já não padecemos enfermidades, doenças, no qual já não há tentações, nem sombras passageiras, momentâneas de angústias, sentimentos ou emoções, senão que vamos poder estar face a face contigo, Senhor. E sabemos que a Tua Palavra, Senhor, é verdadeira, Senhor, a Tua Palavra é soma de toda a verdade, porque a Tua Palavra és Tu, o Verbo feito carne, Senhor, que habitaste entre os homens e que manifestaste a Tua glória, Senhor. Por isso pedimos que a Tua Palavra venha de encontro, Senhor, ao mais profundo dos nossos corações, como uma espada de dois gumes, Senhor, que descire nos pensamentos, Senhor, e desarraigue tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor, e que venha ao Teu Espírito Santo, Senhor, a edificar essa Tua casa maravilhosa, santa, glorificada, Senhor, santificada e justificada unicamente em Ti, Senhor, e na obra salvífica da cruz, Pai. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu peço a Tua bênção, Senhor, sobre cada um dos meus irmãos, sobre cada pessoa que pode glorificar-Te onde quer que esteja no mundo, Senhor, sobre qualquer pessoa, Senhor, que possa estar a escutar a Tua Palavra em qualquer língua que ela esteja a ser pregada, porque a Tua Palavra não volta a Ti, Senhor, vazia, senão que produzirá fruto para aquela para a qual é enviada, Pai. Por isso confiamos em Ti, Senhor, e prostramos diante de Ti, Senhor. Louvamos o Teu nome, Senhor, e agradecemos-Te, Pai, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E sem retardarmos mais, podem sentar-se e vamos entrar no título da mensagem, provavelmente um bocadinho, não sei, antagónico, ou provavelmente não aquilo que tu estejas à espera. Provavelmente esperas um título um bocadinho mais efusivo, ou provavelmente esperas ouvir uma mensagem que diz que tudo está bem. Mas vou dizer-te algo que é bíblico, algo que vem desde o princípio dos tempos. Jesus Cristo diz a palavra de Deus em capítulo 1, verso 14, que Ele é o Verbo feito carne. Ele veio, o Pai cansou-se. Ele cansou-se. Foram 41 gerações a que Ele levantou homem atrás de homem. Levantou juízes. Levantou homens para trazerem a sua mensagem de esperança e redenção. Até que o Pai cansou-se tanto que disse, ok, já não há forma que o homem alcance o homem. Então tem que enviar o meu Filho unigênito. Então Ele enviou, o propósito final foi que Ele enviou o seu Filho a morrer por ti e por mim. Ele trouxe uma mensagem completamente consternante em relação ao tempo no qual Jesus Cristo chega, onde o Império Romano dominava sobre o povo israelita, um povo que tinha estado cativo por diferentes impérios, pelo Império Babilónico, pelo Império Egípcio, diferentes cativeiros passou este povo. A questão é que o povo que hoje tem acesso ao sangue de Jesus Cristo continua a andar às voltas como aquele povo andou às voltas, ao qual foram enviados homens que Deus levantou juízes, levantou reis, levantou profetas, 41 gerações até chegar a Jesus Cristo, e Ele disse, estou cansado de andar às voltas. Homens que andaram às voltas. Houve um juiz, e eu simplesmente vou utilizar aqui duas histórias que todos vocês conhecem, para simplificar a mensagem, e depois em seguida vamos entrar naquilo que é diferentes textos bíblicos, e hoje vamos suportar um bocadinho, porquanto não estive às voltas, mas andei no cativeiro da minha própria alma, conversando com o Senhor. E em João 4, Jesus Cristo diz que vai acicar.
naquele então estabelecimento hebraico, o estabelecimento religioso, o estabelecimento evangélico, evitava passar pela terra dos samaritanos e dava uma grande volta. Mas a palavra de Deus, não quero que vocês vayam ver, mas creio que todos conhecem a história, diz que era-lhe necessário. Mas aqui há uma coisa muito interessante antes do verso 4, é que havia linguarudos, não tinham Facebook, não tinham Twitter, não tinham Flickr, nem WhatsApp, mas haviam linguarudos que diziam aos fariseus que este homem tem uma grande fama porque ele batiza mais do que João. Mas diz a palavra do Senhor que não era Jesus que batizava, eram os seus discípulos. Eu quero dizer-te simplesmente uma coisa para fazermos aqui uma paráfrase. Tu e eu dizemos que Deus faz muitas coisas na nossa vida que Deus não faz. Estás cá? Bom dia. Tu e eu habituámos a que religiosamente, institucionalmente, a dizer Jesus fez e Jesus não batizou. Batizaram os seus discípulos. Jesus não fez. Tu fizestes a dizer que fizestes no nome de Jesus, sem sequer ter ouvido a voz de Jesus, sem sequer ter ouvido a voz do Espírito Santo e muito menos teres ouvido a voz do Pai. Mas tu disseste, Jesus fez. Ó Jesus disse-me para fazer. Ó Jesus assim me falou. Eloquentemente atrás de um púlpito para impactares todos aqueles que te ouvem ou para manipulares uma audiência, como assim fizeram muitos, como aquela instituição religiosa deixou de se perseguir realmente aquilo que era a Torá e de guardar realmente a lei e passou a manipular a lei para prostituir-se com ações sociais e políticas e ficar bem com a sociedade. Casar-se com a sociedade, casar-se com as instituições políticas, quer fossem elas romanas, enfim, os fariseus tinham era que ser, ok, vamos manter os nossos ideais, independentemente que eles estejam já a respeitar a lei ou não respeitar a lei. Por isso a gente podemos, inclusive, manipular a lei. No que diz respeito às ofertas, inclusive, vamos dar aqui um toque, porque a gente precisamos de mais ofertas e vamos manipular o povo, porque o povo, enfim, provavelmente ainda não tinha chegado, e não chegou porque ainda não tinha chegado aquela primeira reforma de Lutero, nem muito menos a de Calvino, que ainda estava mais equivocada do que a de Lutero, porque, enfim, Lutero, os quais os cristãos celebram tanto, e graças a Deus por Lutero, que pelo menos trouxe a primeira tradução da Bíblia, mas, enfim, ele não era evangélico, ele era católico, e ele foi aquele mesmo homem que inspirou aquele senhor chamado Adolf Hitler a escrever o livro Mein Kampf, e a dizer que os judeus eram ratos e havia que exterminá-los. Muitos dos evangélicos provavelmente não têm esse tipo de interpretação real daquilo que foi escrito e de como morreu Lutero. Lutero não veio trazer nenhuma reforma que não fosse a Igreja Católica e ele nunca deixou de ser católico. Estamos cá? E hoje, no entanto, enfim, levantam-se idolatrias. E aqueles homens não estavam dispostos a passar por Samaria. Eles tinham sempre a sua agenda política, mas aquilo que me dá sempre que ver é que Jesus, ele não se deixava conter pelas agendas políticas ou religiosas. Ele estava designado a fazer a vontade que o Pai lhe tinha enviado para fazer. Estás cá? E a minha pergunta para ti é se tu dizes que Deus faz ou se tu estás simplesmente prostrado à espera que faças aquilo que o Pai, por meio do Espírito, por meio da palavra e a revelação de Deus na tua vida, diz: este é o desígnio de Deus, esta é a vontade perfeita, agradável, boa, o propósito que Deus tem para a tua vida. Enfim, muitos estão cansados. Mas não estão cansados por fora, estão cansados por dentro. Cansados por dentro porque quer levar-te agora a uma história que está escrita no livro de Juízes, no capítulo 16, por esse grande herói, que era o juiz Sansão, narizeu, consagrado desde pequeno, porque ele era separado para Deus. Um homem com uma força total, que tinha 7 tranças. Um homem que começou por desviar-se depois de ter lavrado não sei quantas batalhas, ganho a milhares de pessoas de uma vez, tomado contra os filisteus, e os filisteus estavam irritados contra ele, mas ele foi escolher mulher em povo alheio. E assim andam os cristãos de hoje em dia a escolher amoríos em povos alheios. Ele começou a achar-se tão ungido, tão cheio de si mesmo, tão, enfim,
com tanta força que ele enamorou-se e foi buscar uma mulher do povo filisteu. Diz a palavra de Deus que assim Deus permitiu e propôs para que fosse bom, mas ele assim não se conteve, senão que ele começou a brincar. Ele já era tão elevado, ele já sabia tanto, ele já conhecia tanto, que ele começou a brincar com uma senhora que se chamava Dalila e era meretriz, e era paga pelos príncipes dos filisteus para descobrir qual é que era a força de quem? Porque eles estavam sempre com medo daquele juiz, daquele homem que era um homem cerizeu, separado para Deus, que apesar que se tivesse ganho, casado com aquela mulher, a mesma mulher que tinha o propósito de sacar-lhe o segredo da sua força, e ele burlou-se dela. Ai, cuidado, porque nós costumamos nos burlar, porque pensamos que estamos por cima de todas as circunstâncias, e enfim dizemos, bom, é que Deus está comigo. Aleluia, temos a unção do Santo, aleluia, temos o Espírito Santo, aquele que nos revela toda a verdade, e podemos largar postas de verdade como elas fossem as nossas próprias verdades. Mas a palavra de Deus diz, homem de verdade, quem o encontrará? Porque cada homem proclama a sua própria bondade ou verdade, diz a palavra de Deus na Reina Valera de 60-62. Muitos proclamam a sua verdade, mas homem de verdade, quem o encontrará? Quem encontrará o homem de verdade que está disposto, como Jesus Cristo, o grão caiu à terra morto, por isso pôde produzir muitos frutos. Homem de verdade, quem é aquele que é capaz, que ao fim e ao cabo este homem Sansão, de forma nobre, chegou ao fim da sua vida como a imagem daquilo que queria de ser a crucifixão de Cristo. Mas foi preciso perder a vista. Foi preciso perder a força. Foi preciso ficar cansado à volta do moinho. Brincando com Dalila, brincando com os amoreus. E assim hoje muitos cristãos brincam com os amoreus. Um dos amoreus hoje, daqueles que mais se brinca, porque é um amorio que está na palma das nossas mãos. Tem muitos aplicativos. É incrível, tem tantos aplicativos que eu já nem sequer consigo entender quais são as funções do telefone. Tem todas as funções e mais algumas menos a dos telefones. E as pessoas começam a casar-se, os cristãos de hoje em dia, baixa desculpa dos aplicativos do Holy Bible e dos devocionais do Charles Spurgeon e do não sei quantos e do não sei que mais, que entromecem-se tanto, depois vão para os downloads e, enfim, chegam àquelas pop-ups das páginas não sei quantas e não sei que mais e não sei quê. E por uma desculpa atrás de outra e de outra e de outra e de outra, vão como Sansão. Bom, mas eu estou lavado pelo Espírito Santo, a sangue de Cristo lavou-me, eu tenho clorídeo nos meus olhos, e vão-se metendo por aqui, por ali, por acolá. E esquecem de certos e determinados conceitos que diz a palavra de Deus, mas não vamos lá. Porque aquele mesmo Jesus, no seu caminho a Sicar, aquele caminho que ninguém queria ir, porque cruzavam-se, era mais religiosamente correto que fossem dar a volta para chegar a Jerusalém do que passassem pela terra dos samaritanos. Atenção, os samaritanos que não deixavam de ser judeus, mas tinham sido conquistados por 5 povos. A mesma figura cênica pelo qual aquela mulher tinha tido 5 homens. E estava agora com o 6º. E Jesus revela isso no poço de Jacó. Enfim, aqui há uma coisa muito interessante, irmãos, que eu quero, permitam-me deambular entre estas duas histórias, simplesmente como uma ilustração para a mensagem. Os fariseus tinham os seus interesses, não podiam ir por ali. Eles tinham que respeitar porque eles tinham os seus interesses. Mas o interesse de Jesus era fazer a vontade do Pai. Sansão terminou um ponto em que já o seu interesse não era ser aquele que defendia o povo de Deus, mas sim aquele que emanava a figura de herói do povo de Deus. E aí ensoberbeceu-se o seu coração. Eu sei que isso não passa em nenhum de nós, nem corremos o perigo porque nós somos humildes. Somos mansinhos. Eu sei que nós jamais nos rebelamos. Da nossa boca jamais sairá qualquer palavra torpe. Pois é que agora já não sai da boca, sai dos dedos. Sai dos dedos, não é? Já não sai da boca. Eu sei que provavelmente a nossa próxima geração terá uns polegares já muito mais avançados.
porque já estamos desenhados. Provavelmente os partos dos próximos 10 ou 20 anos já vêm a sair com um aparelho digital na mão. E eles já desde o ventre da sua mãe vão começar a entrar nos novos meios de comunicação. Porque provavelmente, inclusive, já se vai deixar de falar ou provavelmente já se vai deixar de haver uma Bíblia escrita em papel e vai ser tudo já digital. Não é que eu tenha nada contra o digital, mas enquadremos a mensagem. Há coisas que nos vão continuamente levando a querer brincar com a Dalila, e a Dalila tem vários formatos. E dentro daquilo que podemos declarar como o estabelecimento que é conhecida hoje como a Igreja, que está longe de ser o ideal da Igreja de Jesus Cristo, a qual que se vai purificando e santificando e a qual que vai sendo separada. Por isso diz separados, muitos são escolhidos, não é? Ou muitos são chamados? Muitos são chamados e poucos são escolhidos, porque os escolhidos são separados, como aquele que era Eliseu desde o seu nascimento, porque era separado para Deus. Começam a entrar em pactos com o Egito, como aquele povo quando Moisés estava à beira de cruzar o Mar Vermelho e Deus mandou-os acampar ali, e Deus tinha dado palavra a Moisés que eles iriam ser livres da perseguição dos carros do faraó, e eles, quando viram os carros do faraó e viram o mar por diante, as cidades do Egito e o deserto pelo outro lado, disseram: aqui nos trouxestes, não havia sepulturas no Egito para morrer. Claro, mas nós nunca pensamos assim. Nós somos homens e mulheres de fé. Estamos prontos para a batalha. E depois de cruzar, enfim, contentíssimos, porque eles cruzaram o mar Vermelho ali, aquilo já foi uma glória. Mas depois, quando veio o maná, já estavam cansados do maná. Mas diz a palavra do Senhor que aquilo era uma figura daquilo que havia de ser, como diz a palavra de Deus aos Coríntios, que vamos ler estes versículos, que era uma figura daquilo que havia de ser. Aquilo que aconteceu antes é uma figura daquilo que iria acontecer depois e aquilo que acontece ainda hoje em dia. Por isso muitos pereceram no deserto. Por isso há muitos que perecem no caminho. A gente perguntamos porque é que muitos perecem no caminho na igreja. Porque o problema é que eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Bom dia. Muitos saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. E foi o que aconteceu com aquela geração. Eles tinham estado 400 anos no Egito. Já estavam tão confortáveis ao Egito, que apesar que eles tivessem saído do Egito, apesar de que Deus tivesse enviado um homem para libertá-los, o Egito não tinha saído do seu coração. Jesus Cristo estava com os seus discípulos e quando chegou ao poço de Jacó, porque diz: era-me necessário passar por Samaria, e chegou à cidade de Sicar, e havendo chegado àquela cidade de Sicar, ele deteve-se no poço de Jacó. E a palavra de Deus diz que os seus discípulos seguiram a Sicar a ir comer um Kentucky Fried Chicken, uns McNuggets, porque eles tinham fome. Sabemos que ao fim das coisas, aquela mulher, tocada pela revelação de estar com o verbo feito carne, aquele homem que lhe podia saciar a sua sede, então aquela mulher tinha uma má reputação. Era uma mulher de profissão dúbia, uma meretriz, biblicamente falando. Essa mulher levou a salvação a uma cidade inteira que as trouxe ao pé de Jesus, tendo estado todos os discípulos, os eloquentes discípulos, que caminhavam com o mestre, mas foram lá para encher o bandulho, e ainda por cima trouxeram uma marmita para o Senhor. Se calhar, eu não sei se era como é que se chama aquele McDonald's que tem 3 andares? Eu já nem sei, porque eu já não como dessas coisas, graças a Deus. E então Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. É a grande diferença. E então a pergunta é: qual é o teu alimento? Samaria. Gosto muito dos trocadilhos em inglês. Samaria. Samaria, em inglês diz some area. Qual é a área da tua vida que te faz andar à volta? E tão à volta que tu não estás disposto a cruzá-la. É que Deus chama-nos para cruzar. Deus, depois de fazer os milagres que fez, de alimentar a mais de 15 mil, cerca de 20 mil pessoas, chamou os seus discípulos, em algum dos evangelhos diz, obrigou-os a entrar na barca para passar à outra margem, e tinham sobrado 12 cestos com pães e peixes. Grande milagre. Diz a palavra de Deus que eles não tinham entendido nada daquilo. Estão cá?
E assim passam muitos que não entendem nada. Há muitos que estão cá há muitos anos, mas não enxergam, têm grandes olhos e coisas bipolares e tripolares, mas não entendem nada do Evangelho. Porque veem-no de acordo a São Luís, ou a São Joaquim, ou a São Felisberta, ou a São Felisberto. Não o veem de acordo a qual é que é a comida que eu tenho designada pelo meu Pai. Quando é que tu deixas de dar voltas às áreas das quais Deus diz-te é necessário que trates com essas áreas? É necessário que me exponhas essas áreas. É necessário que permitas que a minha palavra, quero dizer-te que andar às voltas é algo infrutuoso, como foi infrutuoso e é um simbolismo de infrutuosidade. Que Sansão não tivesse só ficado com o cabelo rapado, mas arrancaram-lhe os 2 olhos, significa que não via nada. E essa é uma figura de uma igreja que canta muito, como a igreja de Laodiceia, tem luzes, tem tudo, e inclusive imita os milagres, os dons, mas não tem frutos, porque não vê. E não há pior cego do que aquele que não vê. E há muitos cegos que não têm olhos, mas veem muito mais do que aqueles que veem. E a infrutuosidade, irmãos, não é externa, é interna, está no coração. Porque os outros continuavam a ser fariseus e davam voltas e voltas e voltas, contanto de manter o status do estabelecimento religioso, contando de manter o ministério. Aqui chama-se no nosso meio o ministério. Mas explica-me lá, que ministério? Ontem vi uma data de fotografias, muitíssimas, inclusive que a minha mãe me trouxe não sei quantos sacos de fotografias. E comecei a ver e realmente vi que há 3 anos ainda parecia que tinha 30 e agora parece que já tenho quase 60. E vi outra coisa, que antigamente não era necessário parar. Conseguia manejar, assim é preciso cruzar por ali e ir ouvindo o Senhor. E agora é necessário, ou seja, aqui há uma grande chave no poço de Jacó. É que Jesus podia ter dito aos seus discípulos, vão permanecer aqui que é para eu ensinar-vos uma lição. Estão cá? Mas na realidade Jesus deixou-os ir, sabes porquê? É que muitas vezes é preciso dizer, olha, estou-me a marimbar, vão lá fazer a vossa vida, porque eu o que preciso estar é com o Senhor e aquilo que eu preciso de ouvir e de cumprir é a vontade do meu Pai. E às vezes uma pessoa já está tão cansada, quer dizer, olha, levem as cadeiras, levem as vossas ideias, levem os vossos conceitos, olhem, metam-nos debaixo do braço e vão lá ao McDonald's comer aquilo que vocês quiserem. Comam lá uma grelhada, comam e façam aquilo, fartem-se de fazer aquilo que vocês quiserem. Porque assim fez também continuamente o Senhor com o seu povo. Aí se o querem, codornizes, vá, codornizes até fartar. Empachem codornizes. Estamos cá e ainda não comecei o sermão. Mas ele parou e disse, vão lá comer, querem o quê? McDonald's, um bitoque. Querem tirar a fotografia ou selfies e meter na rede social a dizer, aqui estou eu a comer um bitoque. Obrigado, Jesus. Pois assim estamos. Mas é que nós entendemos o ministério de Jesus e entendemos que Jesus Cristo foi designado e chegou à Terra depois de 41 gerações e habitou. Ele nasceu em Belém, viveu em Galileia, na Nazaré. A base do seu ministério foi em Cafarnaum, mas ele teve 3 anos de ministério. E 3 anos de ministério mudaram a história, literalmente, do mundo. Porque ninguém continha, não havia estabelecimento religioso. Ele nunca contrapôs a lei, ele sempre cumpriu a lei, ele cumpriu o bar mitzvah, de alguma maneira, inclusive, foi um bocado consternante, quando se virou para Maria e José e disse-lhes, o que é que se vos importa que eu tenha entrado na sinagoga a ler a Escritura, se eu estava ocupado nos negócios do meu pai? E há muitos pais e muitas mães que não deixam que os filhos se ocupem dos negócios do pai. Se ocupem dos negócios do pai.
pensam que têm titularidade, mas claro, para serem politicamente corretos, eles precisam de orar muito por eles. Eles são pessoas muito frágeisinhas, mas quando eles eram pequeninos, eles trouxeram-nos ao altar e disseram assim: Senhor, a ti tu te digo, porque eu reconheço que não há nenhuma boa dádiva que não venha de ti, que és o Pai das luzes. Por isso, por ti recebi-o e a ti tu entrego. Mas depois, olha, eu escrevo aqui, olha, Senhor, mas eu tenho uma pequena reserva de propriedade, ok? Mas Jesus estava dedicado e cumpria a vontade do Pai. Apesar do que Maria cuidou dele, José, que o ensinou a ser um bom carpinteiro, pensassem. E apesar de aos 12 anos ter entrado na sinagoga, permaneceu com os seus pais, com os seus irmãos, e quando voltou à sua própria terra, ninguém creu nele, porque diziam: se este é o filho do carpinteiro de José. Diziam, ontem, muita autoridade, por isso não pôde fazer grandes milagres à causa da incredulidade deles. 2 versos-chave para que tu possas apontar, guardar, marcar e entender aquilo que eles dizem. A mesma igreja estabelecida, que depois do Pentecostes, graças a Deus, foi perseguida e, portanto, foi dispersa. E estas 12 tribos, os hebreus, o autor da epístola, depois de lhe ter falado da fé, depois de tratar-lhes de dizer: olha, rapaziada, não há problema nenhum com a perseguição, porque a perseguição era aquilo que faltava, e Enoque fez tantas coisas pela fé, capítulo 11. Agora, quando entramos no fim do capítulo 12, e depois de lhe ter dito em Hebreus capítulo 10, verso 35, não perdais, pois, a vossa confiança, porque a qual tem grande galardão. Vocês conhecem estes versículos? Estou aqui a dizer alguma coisa que algum de vocês não conheça. Bom, se não conhecem, é bom que o revejam e voltem a conhecer. Então diz: pelo qual, tendo recebido um reino que não pode ser abalado ou não pode ser comovido, dependendo das versões bíblicas, retenhamos a graça. Diz comigo: já não quero andar por força, já não quero andar por vista, não quero andar segundo aos meus conceitos, não quero andar segundo aos conceitos dos estabelecimentos religiosos, não quero ter a minha própria agenda, não quero ter uma agenda política social. Retenhamos a graça, vírgula, diz a palavra do Senhor, escrita e traduzida pelo Padre João Ferreira de Almeida em português, e diz: pela qual, diz comigo, pela qual sirvamos a remar, pela qual sirvamos ao Benfica, pela qual sirvamos à Assembleia de Deus, pela qual sirvamos a Deus. Gosto muito da tradução da Reina Valera 1960 e da versão King James Version amplificada. Aqui diz agradavelmente. A tradução mais correta do grego é com gratidão. A questão, e tu dizes: mas irmão, isto é... Não. É quando tu tens gratidão, tu és agradável. Tu já te paraste com pessoas que não são agradáveis? Sabes porque é que as pessoas não são agradáveis? Porque não têm gratidão. Estão cá? Uma pessoa quando não tem gratidão é desagradável. É uma pessoa que murmura, queixa, tem sempre a dizer alguma coisa. Nunca, I can get no satisfaction, não consegue estar satisfeita com nada. Eu só quero estar onde não estou, eu só quero ir onde não vou. Eu só quero ter aquilo que não tenho, eu só quero ter aquilo que tu tens. Eu nem sequer consigo estar alegre por aquilo que Deus te dá. Estamos cá? Por isso, sirvamos a Deus agradavelmente com reverência. Reverência é o sinónimo da tradução do grego a temor. O princípio da sabedoria é a reverência, sinónimo temor a Jeová. Ok? Estamos cá? Alguém está vivo aqui nesta sala? Ou estou a falar aqui com algum sarcófago egípcio? Há aqui algumas múmias, alguém tem que se dizer talita cumi, levanta-te criança, ou menina, e ouve, e caminha, e come, e vê.
Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Irmãos, ou seja, nós não temos que fazer as coisas porque temos medo de Deus. Nós temos que fazer as coisas e servir a Deus não porque queremos impressionar as pessoas, ou porque levamos isto, ou porque fazemos o outro. Nós temos que fazer as coisas para Deus porque nós temos reverência a Ele e piedade é sinónimo de amor. E o amor não se sente. O amor é um desígnio de vontade. Eu não tenho vontade de amar-te. Mas Deus diz-me que eu tenho que amar-te independentemente daquilo que eu sinta, daquilo que eu veja ou dos meus interesses. É desígnio de Deus que eu tenha piedade, que eu tenha misericórdia de quem Deus quer que receba misericórdia. Estamos cá, começamos a enquadrar a teologia da Bíblia que está centrada em Deus, em Jesus. Começamos a entrar no Evangelho que é acerca da única pessoa, o único nome dado aos homens, que se chama Jesus Cristo, sobre o qual todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará. Começamos a centrar-nos no Evangelho que é acerca do único Deus que tem uma mensagem redentora, salvífica, de graça mediante a fé. Ou vamos centrar-nos na Remar? Ou nas pessoas que fundaram a Remar? Ou no nosso passado e naquilo que já fizemos? As vossas obras são como trapos de imundícia, diz o Senhor. Sim, todos teremos que aí apresentar-nos diante do trono do juízo branco. E aí, sim, tudo aquilo que nós fizemos será provado como por fogo, assim disse Paulo. Ainda que a obra se possa queimar, este mesmo será salvo, independentemente tenhas aprendido com Apolo, com Paulo ou com Cefas. Significa que há muitas coisas que tu dizes que Deus fez ou que tu fizeste em nome de Deus, que não foram feitas, que não provieram fé, e tais coisas são pecado e serão queimadas. Mas grande é Deus em piedade, que por meio da graça e da fé, Ele alcançou-te por meio do seu Filho Jesus Cristo, no qual tu e eu não temos qualquer mérito, senão que Ele veio a cumprir o desígnio e a vontade do Pai. Amém, estamos cá. Alguém se recorda daqueles famosos versos que todos nós devíamos ter presente, que Paulo escreveu àquela igreja de Éfeso, que era uma igreja muito inteligente, uma igreja cheia de doutrina, cheia de filosofia, cheia de livros, com uma cabeça gigante, tal como a de hoje em dia, com uma cabeça assim deste tamanho, com um corpo anão, com uma língua gigante e com os ouvidos assim deste tamanho, tão loucos, não conseguem ouvir nada, tem que ser por earphones, já não dá os headphones, tem que ser os earphones, mas tem que fazer primeiro uma lavagem no otorrino e ainda assim não capisco, como dizem os italianos. Ele diz que pela graça vós sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós. Irmãos, a salvação não é que tu tenhas decidido aceitar a Cristo. Deus tinha-te conhecido desde o ventre da tua mãe e Ele tinha designado da mesma maneira que Ele designou que passado 41 gerações Jesus Cristo viria à terra e Ele, o seu Filho amado, significa Ele, Deus feito carne nesta terra, era necessário que padecesse tais coisas, que fosse à cruz do Calvário, que fosse vituperado, que fosse cuspido, que fosse apedrejado e que então aí padecesse, o véu fosse rasgado, morresse, fosse sepultado e em seguida ascendesse à direita do Pai, para que todo aquele que nele crê já não tenha condenação, mas tivesse vida eterna. Amém. Disso não há nenhuma religião consiga explicar, consiga encaixar a obra de graça salvífica, redentora de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Chama-lhe aquilo que tu quiseres, mas tu e eu merecíamos o juízo. E a graça é que a graça dá-nos aquilo que nós não merecemos. Isso chama-se graça. Graça é recebermos aquilo que nós não merecemos. Enquanto tu queres dar aos demais aquilo que eles merecem, Deus dá-te a ti aquilo que tu não mereces, que é graça, perdão, redenção e justificação. Deus vê-te como uma obra consumada e tu vês os outros
com os olhos não como uma dáguia, nem com o colírio limpo nem sangue, senão ao contrário, vês os outros com olhos de julgamento, vês os olhos com olhos de comparação. Por isso a palavra de Deus diz, Paulo, aos Coríntios, aqueles, pois, que estão em comparação, estão sem entendimento. E diz, temo por vós, da mesma forma que a serpente enganou a Eva, os vossos sentimentos estejam entenebrecidos. Temo por vós que os vossos sentimentos estejam entenebrecidos pelo estabelecimento de uma organização que não é humanitária, de uma obra que não é de homens, que se chama Ministério Remar, que é uma obra de Deus, que permanecerá para lá de qualquer homem, para lá de qualquer fundador, para lá de qualquer nome, porque há um nome que é dado, é a pedra angular que sustenta todas as coisas. E o que é que será do futuro? Chama-se Jesus Cristo, aquele que veio e que virá, e aquele que é o Redentor da minha alma. Por isso eu posso confiar, porque eu sei que o meu Redentor vive. E o salmista escrevia, o Senhor agrada-se dos que o temem, o Senhor agrada-se daqueles que o reverenciam e dos que esperam a sua misericórdia. Dos que esperam, não dos que buscam. Grande parte de vocês estão sempre à procura, por isso não encontram. Às vezes simplesmente há que estar quieto e esperar. Porque Deus disse, cala-te e espera que Deus fale. Se calhar é melhor parar no poço de Jacó e dizer aos outros, olha, vai comer aquilo que tu quiseres, vai dizer aquilo que tu quiseres, vai descrever aquilo que tu quiseres. O meu negócio não é contigo, o meu negócio é com Deus. Eu quero ouvir a voz daquele que eu temo. Eu quero esperar na sua misericórdia. Eu não quero fazer grandes coisas para Deus. Eu quero que Deus faça grandes coisas em mim. É que isto tornou-se de fazer muitas coisas. E fazemos tantas coisas que provavelmente Deus já se deteve de fazer grandes coisas em nós. Por isso andamos a fazer muitas coisas. E dizemos que as fazemos. Sim, fazemos tudo aquilo que façamos no nome do Senhor e fazemos para agradar ao Senhor. Claro que sim. Mas mais interessado estou em que Deus faça grandes coisas em mim. Mas para isso eu não posso intervir. Tem que ser Ele a fazer tudo. O Senhor agrada-se de um espírito contrito e humilhado, disse David, depois de ter rendido a gravidade do seu pecado. Ele não quer sacrifício das tuas obras humanas. Ele quer obras sobrenaturais que fluam de ti. O Senhor agrada-se naqueles que nele esperam. Isaías 40, muitos correm, cansam-se e fatigam, mas aqueles que esperam em Jeová, o que é que acontece? Terão asas e voarão como as águias. Correrão e não se fatigarão. Sabes porquê? Porque eles esperam na misericórdia. E então eles vão, não à volta dos samaritanos, mas eles vão porque eles sabem que há uma salvação para os samaritanos. Eles recebem as pessoas e as pessoas não são um problema. As pessoas são uma oportunidade para ver a glória de Deus. Amém? O gay entra ali e ele não é um gay, ele é uma alma que Deus quer redimir, transformar e salvar. A prostituta entra e a prostituta é uma alma digna de piedade. Estamos cá? Ou já começamos a fazer as mesmas coisas que faziam os samaritanos? Este aqui não é digno de entrar. Ai, na minha casa, cuidado, já sei. Na minha casa já não entra tal e pascual, porque eu já sou. Eu expor os meus filhos a tais coisas, nem pensarem. Ou já nos graduamos por castas, como os indianos. Esperam na sua misericórdia, porque esperar nas misericórdias de Deus é algo incrível, porque as suas misericórdias, diz a palavra de Deus, são novas a cada dia. Estamos cá? Porque mesmo
na rocha de Meribá havia água, e a água, depois posteriormente a outra tornou-se amarga, porque Moisés não tinha que fazer aquilo não tinha que outra vez, é como muitos aqui no ministério, que depois pensam que a fórmula de há 20 anos é que funciona para hoje, mas o Senhor diz, eis aqui que eu dou-te o meu maná, que é novo, é fresco, como? A cada quê? A cada dia. Agora repara, o dia segundo o calendário hebraico vai do pôr do sol ao pôr do sol. Significa, quando nós chegarmos logo à noite aqui ao pôr do sol, que é à volta, não sei das quantas, quase de 8h30, quarto para as 9, significa que temos uma nova misericórdia, que temos um novo maná, temos uma nova palavra de Deus para nos alimentar. E aquelas coisas que antes fora... Ora, irmãos, eu queria levar-te a 1 de Coríntios e diz... Paulo estava a dizer, não ignorem as coisas que os nossos pais tiveram debaixo da nuvem. Estava-se a referir ao povo. Foi guiado pela nuvem. Foi guiado pela coluna de fogo. Passaram pelo mar. Foram batizados por Moisés na nuvem no mar e todos comeram do mesmo manjar espiritual. Estava-se a referir ao maná. E beberam de uma mesma bebida espiritual porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E eu estava a referir que aquela pedra que o próprio Moisés... golpeou a primeira vez, que foi enviado para golpear, e a outra que depois ele a seguir, irado, voltou a golpear, e aí saíram águas amargas. Essa pedra, diz a palavra do Senhor, Paulo a escrever aos Coríntios na sua primeira carta, é Cristo. Mas verso 5 em si adiante, mas diz, Deus não se agradou da maior parte deles, pelo qual ficaram prostrados no deserto. A pergunta para ti, a pergunta para mim é, Deus resgatou-nos da nossa vã forma de viver, da mesma maneira que resgatou aquele povo do cativeiro de Egito, da mesma maneira que os retirou do cativeiro de Babilónia, várias vezes. Agora a pergunta é, temos Babilónia e Egito no coração ou temos a Jesus no coração? Ou dividimos o coração com uma parte da Babilónia e uma parte de altar para Cristo? Porque diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E diz que uma casa não pode ser habitada pelo Espírito Santo e por os demónios do Egito e da Babilónia. Segundo a palavra de Deus diz que chama-se isso idolatria. É ou não é? Mestre, chama-se ou não se chama idolatria? Ok, obrigado. Agora, ele diz, não se agradou de maior parte deles. Ficaram prostrados, toda aquela geração. Teve que haver uma nova geração. Uma geração que estava santificada do Egito. Uma geração que quando viu a terra prometida, só dois, Josué e Caleb, disse, ok, não, aquilo há gigantes, é isto, mas aquilo é a terra que Deus nos prometeu, por isso vamos e comeremos-os como pão. E eles andaram mais 40 anos às voltas. Estou cansado de andar às voltas. Eu estava por colocar-lhe ao nome da predicação The Carousel of Waltz. Pelo menos levava-me uma música agradável dos Dire Straits, que é muito boa, muito melódica. Porque aqui parece que vamos todos no carrossel do Walt Disney. Porque a igreja parece que tornou-se uma espécie de Walt Disney. E nós falamos da igreja como se nós fôssemos diferentes desta igreja. O que não nos damos conta é que somos esta igreja. Fazemos parte desta igreja. E Deus chamou e está a preparar uma noiva que não é esta noiva. É uma noiva que está limpa, que não tem manchas, que não tem arrugas, que não tem pactos, que não tem um coração com metade do altar do Egito e alguns deuses e algumas coisas, e outra metade com um cantinho para a Bíblia e para o Espírito Santo, mas depois a questão é que olha-se lá para dentro e o Espírito Santo não pode coabitar com as outras coisas, porque se nós agarrarmos um bocado de água e metemos lá o azeite dispara-se da água e diz que não há forma de haver pacto entre as luzes e as trevas, e não há maneira de nós agarrarmos num vinho novo e agarrarmos num odre velho e metermos lá o vinho novo, porque o vinho novo é tão ácido que rebenta o odre. Por muito barro e por muitos anos que ele tenha e por muita experiência que ele tenha, o odre é arrebentado, porque o poder do Espírito Santo é tão forte, porque o vinho novo tem uma acidez que é a acidez do poder, o tanino das uvas que rebenta com esse odre. E a questão é que o Espírito Santo quer arrebentar connosco.
Não vos vassais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber, levantou-se para folgar. A gente precisamos é de folgar. Tirar uma folgazinha. Sabe ou não sabe bem, compadre? Sentar-nos ali à sombra da azinheira e do sobreiro, ver os porcos ali comerem as botas. É debo, ou giboiar, como se diz lá em Angola. Vamos giboiar depois de comer o fungi. Ou fungi, ou sushi. Não vos façais, pois, idólatras como algum deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. E não, podemos dizer isto, ou seja, podemos dizer, e não nos prostituíamos. Irmão, mas olha que eu não faço isso. O que é que tu vês? O que é que tu ouves? E o que é que tu falas? Bom dia. Só mais 10 minutos e eu termino. O que é que tu vês? O que é que tu ouves? E o que é que tu falas? 5 são os ministérios e 5 são os sentidos. A igreja tem que estar totalmente purificada, porque diz a palavra de Deus que Paulo, falando, inspirado pelo Espírito Santo, diz que Deus deu dons aos homens. E começa a enumerar os dons, que eu não vou lá tocar. E esses dons diz Paulo que ele encomendou-nos o ministério da reconciliação e deu-nos estes dons para quê? Para apresentar todo o homem e toda a mulher perfeita a Cristo Jesus. E a perfeição, segundo a tradução do grego, no qual é escrito o Novo Testamento, a perfeição é sinónimo de... Ninguém sabe. De quê? Santidade. Agora, santidade não é estar na igreja assim, com cara de borrego, posto para o matador. Santidade é separar-nos, limpar-nos, odiar tudo aquilo que um dia nos possuiu, tudo aquilo que é idolatria, tudo aquilo que é inveja, tudo aquilo que é amargura, tudo aquilo que é más palavras, tudo aquilo que procede de maus pensamentos. Por isso, nisso pensar, tudo aquilo que é honesto, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é de boa reputação, todas aquelas que são palavras que procedem de bem, nisso pensar, dizia Paulo. Estamos cá. E isso é o caminho da santidade que diz Isaías, o qual foi inaugurado por Jesus Cristo, no qual aquele que seja mais torpe, permite-me a liberdade de dizer uma palavra, aquele que seja mais estúpido, menos preparado, nele pode passar, porque aí não há nenhuma artimanha para que ele não caia, nem haverá animal para que não o devore, porque é a graça de Deus que o leva pelo caminho, mediante a fé e a obra salvífica de Jesus Cristo. Por isso, não nos prostituamos como alguns deles fizeram e caíram num dia 23 mil. Podiam ter herdado a promessa e não herdaram. E dizemos, Deus é cruel. Não. Deus tem misericórdia de quem? De quem? Quer. Estão cá? Não sei se vocês leem a Bíblia. Deus tem misericórdia de quem Ele quer. E numa casa há instrumentos de honra e há outros de desonra. E não tentemos a Cristo como alguns deles tentaram e pereceram pelas serpentes. Verso 10. 10. Alguém quer ler? Está ali. Algum afoito ou afoita queira ler isto bem alto? Em pé, com valor, assim como eu estou a falar. Em pé, com valor, sem microfone, em pé, com valor. Alguém que se levanta em pé, com valor. Não murmurais, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Mas aqui ninguém murmura. Algum de vocês murmura? André, por favor. Próximo culto vamos trazer umas coroas, mas sem espinhos, só com flores, como os havaianos. Ok? Para fazer a manoa, como eles chamam no Tahiti e chamam no Havaí, a manoa, que é o karma da santidade, da glória. Pois eles ficaram prostrados porque murmuravam. Murmuravam uns dos outros, murmuravam de Moisés, murmuravam de Deus, murmuravam de tudo e mais alguma coisa. Tinham sempre alguma coisa a dizer. Ou seja,
Sempre há uma coisa a dizer, o povo tinha sempre alguma coisa a dizer. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras. Podemos ler este versículo entendendo o que é que isto nos transmite a nós, hoje que vivemos no século XXI. E diz assim, tudo isso lhes sobreveio como figuras. O que é uma figura? O que é uma figura? Ajudem-me lá. Eu tenho tempo, ou seja, não há nenhum problema. Eu vou como ao outro, posso estar aqui 2 ou 3 horas, não há problema. E aqueles que se queiram levantar podem-se ir embora, que não há nenhum problema. Porque eu também, uma pessoa já estava habituada a estar numa sala sem ninguém. Ou seja, que isto... Uma figura é um exemplo, não é? Como é que se chamavam aos livros de banda desenhada? Era um livro de figuras. Sabes o que é que nos diziam quando nós éramos miúdos e portávamos mal? Diziam-nos, bela figura fizestes. Nunca disseram, olha para essa figura, olha para este figurino. Hã? Então aquilo que aconteceu era uma figura, diz a palavra de Deus. Eram como figuras. Estão, vamos continuar a ler todos juntos, estão quê? Escritas. Não estão desenhadas. Se bem que há agora uma Bíblia que eu gosto muito dela, que foi feita com muito cuidado, está muito bem feita. Com figuras em desenhos animados. É assim desta grossura, mas tem uma qualidade exímia. Ou seja, teologicamente está toda correta, doutrinalmente está toda correta, não está manipulada e os desenhos são incrivelmente bem feitos. É a tal chamada Bíblia de cartoon, ou seja, de figuras. E exemplifica exatamente tudo isto. Então, isso significa figuras estão escritas para... Nunca ouviram aquele ditado, quem te avisa, teu amigo é? Mas sabes o que é que as pessoas hoje em dia consideram amigos? Normalmente o amigo é aquele que um diz mata e o outro diz fola. E diz, este assim é meu amigo. Mas quando um vem e diz mata e o outro diz, a palavra de Deus ensina, não matarás. Epá, pensava que tu eras meu amigo, pá. Agora vejo-me com essas coisas da Bíblia. Isso foi no Antigo Testamento, pá. Agora já estamos na nova aliança, pá. A gente temos liberdade em Cristo, pá. A gente, pá, temos liberdade de expressão, pá. Eu tenho direito a dizer aquilo que penso, pá. Olha, quero dizer-te, pá, que aquilo que tu pensas não me dá o mínimo, pá. E que aquilo que tu queres dizer como a tua liberdade de expressão termina onde começa a minha liberdade de expressão. E isso chama-se boa educação. Que muitos, mesmo quando vêm ao Senhor Jesus, Jesus pode salvá-los e libertá-los e tirá-los do Egito. Ainda que há muitos que podem ter o Egito no seu coração. Mas, amigos, a boa educação aprende-se no lar. E há muitos que nunca a receberam. E até podem ter um posto-grado em teologia. E podem ter um posto-grado na Universidade de Ciências Políticas e de Antropologia e de Sociologia. E podem ter devorado uma biblioteca inteira. Mas falta-lhe a educação e o senso comum. Verso 12. Incrível o verso 12. Este verso é um verso profundíssimo, que as pessoas passam por cima para atirar para cima do vizinho e dizem, bom, tu vê lá, não penses que estando em pé, olha, não caias. Então para lá aí a palavra de Deus diz que aquele homem que vai, se desperta pela manhã e se olha ao espelho e logo vai e se esquece daquilo que viu ao espelho, é um homem... Faria, você é o único que parece que lê a Bíblia. É um homem insensato, é um homem natural, que não discerne as coisas do Espírito. Mas Deus chama-nos para viver aonde? Na carne ou no Espírito. Ainda que estejamos na carne, ainda que estejamos neste mundo, não somos neste mundo, não somos gerados conforme a carne, mas somos gerados conforme o Espírito. Então nós devemos chegar de manhã, olhar para o espelho e considerar aquilo que somos no espelho. Oh, meu Deus, como é que é possível? Como é que Deus consegue amar-me? Como é que Deus me consegue perdoar? Oh, este corpo de morte, quem me livrará dele? Não veio sobre vós tentação senão humana. Ai, porque é que Deus permitiu que viesse isto à minha vida? Não, porque é que tu semeastes para que isto viesse à tua vida? Porque é que tu semeastes isto para que isto viesse à tua vida? O Sermão das Bem-aventuranças diz, não julgues para que não sejas julgado. Da maneira que tu fazes aos homens, assim te será
feito a ti. E eu às vezes cruzo-me com pessoas, e vejo pessoas, e reúno-me com pessoas. E isto eu digo-me a nível ministerial. Eu ainda no outro dia, eu lembro-me de uma frase de uma mulher de um pastor, que nomeadamente é um pastor muito eloquente e que tem um alto cargo aqui em Portugal. E é um tipo que foi à universidade e muito formado, etc. Entrou pelas nossas instalações um dia e teve uma reunião com 2 dos nossos pastores. E passa a expressão que às vezes falta-lhes um bocadinho de ousadia, como dizia Paulo, não é? Estarmos preparados, dizia Pedro, para apresentar sempre resposta da nossa esperança, da esperança da nossa fé. Mas também Paulo dizia, e Pedro, que quando nós recebemos o Espírito Santo devemos ter a ousadia para dar resposta sempre a qualquer momento. E dar resposta não significa que tenhamos que ser rudes ou mal educados. E ela entra sobre uma das nossas propriedades e que estávamos a mostrar, e para aqui, para ali, para o outro lado, e vai ela, isto é tudo como o whisky de Sacavém. E, evidentemente, os nossos 2 irmãos emudeceram. Na verdade, também diz a palavra de Deus que é melhor não entrarmos em vãs palavrarias, porque delas não aproveita nada. Mas era oportuno dar uma resposta contundente e bíblica. Primeiro, não bebemos whisky e geograficamente isto não está localizado em Sacavém. E de Sacavém há muita coisa boa e provavelmente, se calhar, também o whisky de Sacavém era bom, mas a gente também não sabemos porque já não nos recordamos de quando o bebemos. Porque, graças a Deus, o Senhor já nos apagou a memória, porque Ele livrou-nos do Egito e apagou as nossas memórias do Egito. Ainda recordamos de algumas que nos vêm oportunamente como obra de Satanás à nossa mente. Assim que não nos vem nenhuma tentação, amigos, caros amigos, ninguém, irmãos, não é humana. É humana, tudo é humano, mas fiel é Deus que não vos deixa tentar acima daquilo que podeis, mas com a tentação Ele dará sempre o escape. Estamos cá? Quando vem a tentação, quando vem a provação, diz que o Senhor sempre... Agora, calma, podemos encontrar-nos como Sansão, ou podemos encontrar-nos da mesma maneira que os discípulos, ou podemos encontrar-nos num dos grupos daqueles que acompanharam com Moisés. Cuidado, qual é que é a nossa posição? Fazemos muitas perguntas para as quais Deus já nos deu as respostas e andamos à volta. E depois aquilo cansamos interiormente. Ou seja, Jesus diz no Evangelho de Lucas, não pergunteis, pois, porque é que havemos de comer, porque é que havemos de beber. Nestes jais inquietos por coisa alguma, porque os gentios buscam todas essas coisas. Mas o vosso Pai sabem que vocês necessitam delas. Buscai antes o reino de Deus. A questão é que os fariseus queriam construir um reino à sua medida. E a questão é que Jesus Cristo vinha estabelecer o reino de Deus e a sua justiça. Ok? Por isso fazia a vontade do Pai. Então não temais. Lucas 12, 32 diz, não temas. Não temas. Diz à pessoa que está ao teu lado, não temas. Ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou. O Pai Celestial eu acho que Ele, segundo o nosso conceito humano, Ele deve estar um bocado... Porque olha, dar-nos o reino a nós... Eu não dava um reino a mim mesmo. Se calhar tu davas-te a ti mesmo um reino, não sei. Ou criavas um reino para ti. Porque muitos tratam de criar reinos de taifas. E reinos que se querem apoderar dos demais. E reinos familiares, eu chamo-lhes as matilhas. Matilhas. Quando chegas ao pé, fazem assim como os Doberman. Outros são pastores, mas são só pastores alemães. Mas é a doutrina do medo. Levantas-lhe a mão e saem a correr. Então depois vendei tudo, mas a gente não tínhamos nada. Né? Estamos cá? A gente não tínhamos nada, mas cuidado. Cuidado que não tinham nada, mas de repente parece que têm tudo. Cuidado, amigos, porque aqui ninguém tinha nada. Chegou cá tudo com uma mão à frente e outra atrás. Mas a seguir, de repente, parece que têm tudo. E parece que têm o rei na barriga, em vez de terem o rei no coração. Porque Paulo dizia... Alguns de vós têm um Deus cujo é o ventre. Significa, trabalham para aquilo que é carnucha. Bife do lombo, tal. Ou seja, entendem o que eu te quero dizer? Feijoada, aquelas coisas que a gente gosta. Vendei tudo o que dai esmolas e fazer para vós bolsas de que não se envelhecem, tesouro nos céus como nunca...
Tesouros aonde? Pensava que era na Caixa Geral de Depósitos. Tesouros nos céus que nunca acabam, onde não chega o ladrão e a traça não rói, porque onde estiver o vosso tesouro. Agora a questão é perguntar onde é que está o teu tesouro, porque aí estará o teu coração. Porque onde estiveres aí o teu coração... É simples, porque é muito simples. Conforme esteja o teu olho, está o teu corpo. E não há palavras perdidas. Há pessoas, é que eu não queria dizer as coisas bem assim. Não. Aquilo que tu dizes procede das saídas do teu coração. Estamos cá? Isto é Evangelho? São palavras de Jesus ou são palavras que eu inventei à pressa? Pergunto. Está escrito, Jesus Cristo, o Nazareno, o Galileu, disse estas palavras. Não há palavras soltas nem perdidas. Não há palavras soltas nem perdidas. E as palavras que quando se tiram são como setas que já não voltam para trás. Da mesma maneira é assim a oração, amém? Devem ser como setas. Por isso diz a palavra do Senhor, Hebreus 13, 12, e vou terminando, e por isso também Jesus, vamos centrar a nossa vida e o nosso Evangelho em Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu aonde? Padeceu aonde? 13, 12. Hebreus 13, 12. Padeceu aonde? Veio aqui fazer um teatro que era para toda a gente ver e toda a gente lhe estar... E toda a gente, olha, que piedoso que ele é. Foi um escândalo a morte de Jesus Cristo. Foi uma derrota. Os fariseus estavam contentíssimos, porque para eles foi uma vitória. O estabelecimento instituído da sua religião, eles conseguiram inclusive ter manobras para controlarem o poder político do Império Romano. Conseguiram manipular o Império Romano. Que as coisas podem chegar, tu podes conseguir manipular as pessoas, conseguir manipular os impérios políticos, as coisas estão à tua volta, casar-te, e isto baixa a primícia, inclusive da sabedoria, porque para ganhar favor e para fazer... Prostituição, chamava-lhe Paulo a essas coisas. Mas ele padeceu fora da porta. Por isso diz a palavra do Senhor, saiamos pois a ele fora do arraial. Saia ele fora de ti. Fora do teu arraial, fora daquilo que tu estás acostumado. Mas leva ao seu vitupério, porquê? Porque aqui não temos cidade permanente, mas buscamos uma cidade que é futura. Portanto, ofereçamos sempre. Diz comigo, ofereçamos sempre. Sempre. Agora, diz vírgula. Escuta uma coisa, a gente temos que entender uma coisa. Nós não conseguimos oferecer nada. Irmãos, eu quero dizer-vos uma coisa que é muito simples, ou seja, eu não consigo oferecer-vos absolutamente nada. Mas eu tenho segurança de uma coisa, Ele consegue oferecer. E Ele pode, através do seu Espírito Santo, por bem de nós, levar-nos a oferecer-lhe a Ele. Porque tudo o que vem do alto, toda a boa dádiva, vem do Pai das luzes, no qual não há sombra, diz, não há sombra de dúvida. Muitos duvidam, aquele que duvida é porque ainda tem o Egito no seu coração. Há coisas que nos surgem e pode levar-nos a inquietar-nos, a fazer perguntas, mas não porquê, senão é dizer-lhe, Senhor, para quê? Portanto, oferecemos sempre por Ele, por meio de Jesus, oferecemos a Deus sacrifício de louvor, frutos de lábios que confessem o seu nome. Se estás angustiado, confessa o seu nome. Estás dividido, confessa o seu nome. Pecastes, confessa os teus pecados. Pecastes contra Deus, contra os céus, contra o próximo, confessa os teus pecados, porque nele temos fiel advogado. Ele é amplo em perdoar-nos. Se nós nos arrependemos e chegamos a Ele com o coração contrito e humilhado, tais coisas não despreza Deus. Ele é amplo na sua misericórdia. E diz, e não vos esqueçais da beneficência e comunicação. Comunicas os teus dons? Qual é que é o teu tipo de comunicação? É uma comunicação objetiva? É uma comunicação pura? Manifestas aquilo que tu és? Ou criaste uma imagem de ti que não é a verdadeira? A Deus não lhe agradam imagens.
Imagens, segundo a palavra do Senhor, é idolatria. E Deus não quer uma imagem tua. Deus quer-te a ti tal como tu és. E quando tu lhe vens oferecer uma imagem, Ele repudia a imagem, porque atrás da imagem está aquele que Ele ama, aquele pelo qual Ele morreu. Ele não está interessado na tua imagem, Ele está interessado na tua alma, naquilo que tu és verdadeiramente. Porque com tais sacrifícios, Deus sagrado, obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque eles velam por vossa alma, como aqueles que vão dar contas por ela, para que o façam com alegria. Que pena é, às vezes, os pastores terem que dar conta das vidas, gemendo, dizendo, olha, vai comer ao McDonald's, deixa-me aqui no posto de Jacó. Eu quero estar com Deus. Vai. Já não te suporto. Vai lá comer. Vai comer a carne que tu queres comer. Vai comer o veneno que tu queres comer. Vai idolatrar aquilo que tu quiseres idolatrar. Eu tenho que parar no posto de Jacó. Eu não vou dar a volta. Eu não estou cansado. Porque eu posso estar cansado por fora. Mas diz Paulo, ainda que este corpo de morte esteja cansado exteriormente, ele a cada dia se renova. O homem interior se renova mediante a força do Espírito. Por isso aqueles que esperam no Senhor renovam-se sempre. Para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso vos seria mais útil. O autor da Epístola dos Hebreus está a dizer a estes hebreus, este povo, por isso não vos seria útil, desculpem. Não vos seria útil que o façam gemendo. O autor dos Hebreus está a falar a um povo que está acostumado a ser evangélico. Eram 12 tribos. E cada uma tinha o seu nariz empinado e cada uma tinha o seu conceito. Tinham inclusive desavenças entre eles. Eram todos hebreus, mas cada um tinha a sua tribo, seja de Levi, de Benjamim, disto e do outro e do outro. Então aquilo andava cada um pelas suas tal. Parece uma igreja que eu conheço. Parece uma igreja que eu conheço. Uma igreja onde eu às vezes vou. Então eu tinha que lhe estar a dizer, cuidado, pá. Isto não é o propósito de Deus. Entendam estas coisas, isto não é o propósito de Deus. Não vos é útil. Então ele diz, orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. E rogo-vos com instância que assim o façais, para que eu mais depressa vos veja restituído. Verso 19. Vos veja restituído. Vos seja restituído. Eu já escrevo as coisas mal e tudo. Vos seja restituído. Graças a Deus tenho aqui. Irmãos, a palavra de Deus ensina-nos que a presença dos justos e a esperança dos justos é alegria. Mas a expectação dos ímpios, há pessoas, quando a gente vai falar com eles, estão sempre em expectativa. Há pessoas, às vezes eu tenho irmãos que dizem, não, é quando vem certa e determinada pessoa falar comigo, eu nunca sei por onde é que ele vem. E eu pergunto, mas o que é que se passa? Tens expectação de castigo, de juízo? Porque quem está confiado no Senhor, venha quem venha, pois que venha. Qual é que é a expectação? Não? Os ímpios, na sua expectação, perecem. Diz que o caminho do Senhor é fortaleza para os retos, mas a ruína virá àqueles que praticam a iniquidade. Diz que os lábios dos justos sabem o que agrada a Deus. Falam aquilo que agrada, falam palavra para edificação, mas a boca dos ímpios anda cheia de perversidades. Mas irmão, todos temos direito à opinião, sim, mas que a tua opinião e que a tua crítica seja para edificação, não seja para falar perversidades. Ontem recebi uma mensagem incrível de uma pessoa, enfim, eu fico consternado, ou seja, parece que é Satanás, às tantas da noite estava eu a preparar a mensagem, a buscar ao Senhor, porque eu ontem disse ao Faria, disse assim, se Deus não falar, eu não falo. Foi ou não foi? Não vi, eu vinha, ficava onde tinha que ficar, não havia nenhum problema, ou seja, como não tenho anéis, enfim, cuidado com as perversidades. Cuidado com as opiniões, porque muitos pereceram. Romanos 15:3 diz, porque também Cristo não se agradou a si mesmo,
Não se agradou a si mesmo. Ele cumpria a agenda do Pai. Ele parava em Jacó, ele não dava a volta, ele não brincava com o fogo, ele não brincava com a religião, ele não brincava com a política, ele não brincava às famílias. Não, ele respeitou a sua família quando teve que respeitar a sua família e honrou-a e deixou-a quando teve que deixar e fez aquilo que tinha que fazer porque era a vontade do Pai. E o seu comer era fazer a vontade do Pai, mas como está escrito sobre mim, caíram as injúrias dos que te injuriavam. Por tudo o que antes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a palavra de Deus diz, aquilo que está escrito é para o nosso ensino, para que pela paciência e consolação das Escrituras, diz comigo, pela paciência e consolação das Escrituras. O Espírito Santo é o Consolador, amém? Mas quem é que revela as Escrituras? Ele é o Espírito da verdade, Ele é quem revela a verdade. Por isso aqui diz, pela paciência e consolação das Escrituras. A consolação vem para a revelação das Escrituras que traz o Espírito Consolador. Tínhamos esperança. Ora, a nossa esperança está no porvir. E nisso nele confianças. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com Jesus Cristo. Uns para com os outros. Uns para com os outros. Segundo Cristo Jesus. Amém? Vos conceda isso. Tenho que terminar, tenho aqui uns versos que não posso ficar com eles no bolso. Não posso ficar com eles no bolso e tenho que vos deixar. Senão a mensagem fica por terminar. Em Efésios 6, Paulo recorda algo muito importante. Ela não tem os versículos lá em cima. Diz, não sirvam à vista para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração, fazei a vontade de Deus. Servindo de boa vontade, agradavelmente. Capítulo 12 de Hebreus, verso 28. Agradavelmente, e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Paulo estava a falar em Efésios em relação àquilo que eram aqueles que estavam em escravidão e eram servos, e em relação ao Senhor. E estava a falar em direção aos senhores e aos servos. Fazei as coisas para agradar a Deus. Fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles, o vosso, está no céu, que para com Ele não há acepção de pessoas. Tanto é o escravo como o Senhor. Não é maior o mestre do que o discípulo. Estamos cá? Não há acepção. Por isso, Paulo dizia aos Colossenses, a vossa palavra seja sempre agradável. Recordas-te quando a tua palavra era agradável? Significa que eras agradável, eras amável, não eras amargurado, não tinhas nenhuma raiz de amargura, estavas limpo, estavas santificado. Quando a tua palavra era temperada com sal, não era uma palavra que vinha da Iuverja, não era um sermão que vinha da Iuverja, era uma palavra que vinha de Deus, do coração de Deus, vinha temperada com sal. Sabias, continuava a dizer Paulo, para que saibais como vos convém responder a cada um. Sabias quando tinhas uma palavra que eras capaz de responder a qualquer coisa, mesmo que não tivesse a sabedoria suficiente para dar uma resposta ao tal assunto, tinhas a humildade de dizer, olha irmão, preocupo-me por este assunto, mas realmente eu não tenho a resposta para dar-te, mas eu vou fazer um pacto e uma aliança contigo, eu vou dobrar o joelho e vou buscar a Deus, para que Deus dê a palavra, porque eu agora não a tenho para dar-te. Para quê? Para que é que são essas coisas, irmãos? Porque acho que muitas vezes esquecemos de andar dignamente diante do Senhor. E Paulo dizia aos Colossenses, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Eu posso perguntar aqui, quantos conhecem o Deus da Bíblia? Quantos conhecem o Jesus? Eu não digo aquele Jesus que ouvistes falar,
ou aquele Jesus que predispostamente na tua rotina tu dizes servir ou fazer coisas para eles. Mas quantos têm conhecimento do Deus, que é o Deus vivo, o Deus que enviou o seu Filho unigênito, aquele Deus que é o Verbo feito carne que andou? Quantos conhecem a Deus? Porque há muitos que conhecem acerca de Deus, mas aquilo que transforma as vidas e as almas é quando tu conheces o Deus de que muitos falam e têm conhecimento acerca de. Uma coisa é ter conhecimento acerca de Deus, outra coisa é conhecer a Deus. Tu podes me dizer se o conheces, porque se o conheces, tu podes ir crescendo na graça através do seu conhecimento, conhecer mais acerca dele. E então podes ser corroborado em toda a fortaleza, segundo a força da glória de Deus, com toda a paciência, com longanimidade e com gozo, com alegria, dando graças ao Pai, que nos fez... Claro, okay. Há muitos que pensam, não, sou idóneo, ou seja, este está a fazer isto, mas eu é que sou a pessoa para isto. Não. Deus fez-nos idóneos para participar na herança dos santos da luz. Ele é quem nos faz idóneos para participar da herança dos santos da luz. Ele que nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho. O Filho do seu amor, no qual temos a redenção pela sua sangue, a saber, a remissão dos seus pecados. Irmãos, poderosas estas palavras. Guarda-as no teu coração, corroborados com toda a fortaleza. Tu conheces esse Deus, ou tu queres conhecer esse Deus, ou tu já esquecestes, ou simplesmente te apoias em alguns momentos que tivestes de encontros com esse Deus e cruzaste com Ele oportunamente, ou queres-te simplesmente desculpar que na maquinária do ministério ou no teu dia-a-dia foste descurando a relação com esse Deus e foste esquecendo de estares diante da sua presença, porque com os teus aceres, porque quando uma pessoa conhece o Deus da glória e é salvo pelo Deus da glória, esse Deus da glória caminha contigo. Porque repara uma coisa, Deus diz, não, mas é que Deus inclusive é quando eu estou caído, não, porque Ele baixou às trevas, e mesmo quando tu estás em trevas, Deus está contigo para sacar-te outra vez das trevas e trazer-te à maravilhosa luz do Pai. É incrível, é que há pessoas que já são tão religiosas que querem dizer a Deus aquilo que Ele pode e não pode fazer, aquilo que Ele deve e não deve fazer. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé é que nos permite conhecer a Deus. A questão é, tu tens fé nesse Deus? Sansão dava voltas a um moinho. Normalmente aquele moinho era levado por burros. E puseram lá Sansão. Aquilo que eles estavam a dizer era que aquele homem separado por Deus tinha se transformado num burro. E assim andam muitos que se transformaram em burros. Não aquele burro, aquele jumento, aquele burrito, o qual levou gloriosamente Jesus Cristo a entrar triunfalmente em Jerusalém. Não. Mas aquele burro que andava ali, volta e volta e volta infrutuosamente. Quantos anos é que levas a andar às voltas? Às voltas. Às voltas. E não queres passar por Samaria. E foste lá parar porque brincaste com o fogo, com as tuas acepções, porque tinhas agendas e desviaste das agendas de Deus. Agora, Sansão andava ali às voltas, até que os príncipes dos filisteus convocaram uma festa no templo de Dagão. Podem confirmar estas palavras no livro de Juízes, capítulo 16. E diz que Sansão clamou e disse: Senhor, uma vez mais eu peço-te que me concedas aquela força que me deste de antes. E diz que começou então a brotar outra vez cabelo da cabeça dele. Talvez seja o tempo que tu peças ao Senhor para que Deus te conceda uma vez mais a sua força para que tu possas estar outra vez com Ele. Agora o propósito era que iriam levar Sansão ao templo de Dagão para escarnecer daquele homem que tinha travado tantas vitórias contra os filisteus. E diz a palavra de Deus, segundo o livro de Juízes, que ali haviam mais de 3.000 e tal pessoas. E estavam os principais príncipes dos filisteus.
E então levam-no ali, e é um mancebo, é um jovem, é sempre um mancebo. Deus escolhe sempre um mancebo. Deus escolheu a Davi, ele era um mancebo. Jesus Cristo veio como um mancebo, ele era um jovem. Ele entra aos 12 anos a celebrar o seu bar mitzvah e abre as escrituras no livro de Isaías, dizendo: eis aqui que esta escritura se cumpriu diante de vós. E aquela instituição religiosa ficou assim com os olhos abertos. Como é que um miúdo com 12 anos me está a dizer isto? E eles ficaram consternados, ficaram logo assustados. Estava tudo fora do contexto para eles. Então diz que naquela altura ele pede ao mancebo: olha, por favor, procura as duas, que as minhas mãos se apoiem sobre as duas colunas centrais, ok? Então imagina-te aqui duas colunas centrais. E aquele homem era Sansão, já não tinha olhos, ele já não via. Fisicamente ele não tinha nenhum olhos. E clamando a Deus: Senhor, dá-me uma vez mais essas forças para que eu possa vingar-me, para que eu possa fazer justiça ao teu povo, a tua justiça. E há muitos aqui que apregoam a sua própria justiça e querem julgar a justiça sem conhecerem os factos da justiça de Deus. Porque a palavra de Deus diz: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, não a tua justiça, não a justiça do conceito humano ou daqueles que interpretamos ou queremos interpretar os fatores que estão para além de nós, porque mais altos são os seus pensamentos que os nossos pensamentos. Mas naquela altura Sansão tinha voltado outra vez a estar com o Deus que ele antes tinha conhecido e que ele antes tinha servido. E Deus voltou a dar-lhe a graça. E aí voltou a aparecer uma figura daquilo que havia de ser, que era a imagem de Jesus Cristo no Calvário. E aí pôs Sansão. E diz a palavra do Senhor que Sansão agarrou-se ao templo de Dagão e agarrou essas duas colunas. E diz que Sansão, na sua morte, matou mais pessoas do que durante toda a sua vida. Ele teve maior vitória na sua morte do que durante toda a sua vida. E Jesus Cristo, na sua morte, alcançou mais salvação, mais poder, mais glória do que nos seus 3 anos de ministério. E Ele disse que maior coisas fareis vós e aqueles depois de vós, porque esta promessa são para todos aqueles que nele crerem. E eu quero deixar-te com uma palavra do Evangelho de João. Um João que relata a Jesus Cristo, o Verbo feito carne. João relata Jesus, o Deus, não o Deus bonzinho, não o Deus do de porreiros, senão o Deus que continuamente não se deixou aprisionar pelas estruturas. Aquele Deus que confrontou as coisas tal como Ele era. Aquele Deus que continuamente fez a sua obra redentora. E em João 12:24 diz desta maneira, e quero convidar-te a que tu te levantes e feches os teus olhos. Eu não sei se alguns utilizam navalhas. Eu às vezes utilizava, agora já não, porque às vezes aquilo pode ser perigoso, como parafusadoras. Mas imagina, tu tens uma navalha. Não sei, porque não podemos derrubar a casa, porque isto não é nosso. E depois era que saía caro para comprar. É que a única maneira para viver é morrer. A única maneira... Há pessoas que dizem, não é que eu sinto-me aprisionado. Pois estás aprisionado dentro da tua própria mente. O diabo tem tratado. Foi aquela primeira coisa que Sansão fez com Dalila. Bom, se matares as minhas 7 cordas a um tiar, pode ser que me derrube. Ele a gozar e ela pôs-lhe um tiar e fez aquilo e ele derrubou aquilo tudo. É incrível. O diabo anda a brincar com a tua mente. Sabes o quê? Ele já provocou, provavelmente ele já encontrou aí um lugar para se sentar e brincar contigo, porque tu lhe deste espaço. Por isso a palavra de Deus diz: não ignoremos nenhuma das maquinações do inimigo, nem demos lugar ao inimigo. Mas tampouco queiras ver o diabo em todas as coisas, porque sabes o quê? Não precisas do diabo. Basta somente tu. Porque já foste tanto tempo escravo do diabo que basta-te somente tu. Mas ele teve a vitória, mas cuidado, a vitória chama-se morte. E se tu consegues morrer em Cristo, com Ele serás levantado e ressuscitado. E é a única maneira que tu poderás uma vez mais ver a glória do Pai. E aqui diz a palavra do Senhor, João 12:24, na verdade, vos digo. Toda a gente conhece estas palavras. Eu quero que tu feches os teus olhos. E se me puderem ali desligar um bocadinho as luzes... E depois eu vou só orar enquanto eles tocam um pequeno tom, porque eu já levo bastante tempo aqui, já vou numa hora e meia, desculpem lá,
Provavelmente isto era um dos sermões que eu não tive cá nos outros 2 domingos. Mas não sei, garanto que isto é tão fresquinho que o pão ainda está quente, ainda está que derrete a manteiga toda. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer. Há muitos que dizem, não, irmão, é que eu estou só. Pois claro, não morrestes, como é que não há de estar só? Sinto-me como que abandonado, estou num ministério rodeado de muita gente, mas estou cheio de solidão. Claro que estás cheio de solidão se não morrestes. Se tu não morrestes, como é que Cristo pode viver em ti? Se não morrer, Ele fica só. Mas, diz Jesus, se morreres, dás muito fruto. Vais sair dessa estrutura de voltas e voltas de infrutuosidade e darás muito fruto. Porque quem ama a sua vida, amas a tua vida. Perdê-la-á. Se tu amas a tua vida e tu estás sempre pensando, não, o que é que será do futuro, o que é que será da mãe, o que é que será dos meus filhos, o que é que será, será que isto, será que o outro, será que o vírus, será que o arrebatamento, será que é o princípio das dores, será que é o não sei quantos, será que Satanás, será que isto, será que o outro? Quem ama a sua vida perdê-la. Se tu estás nesse razoamento, estás a perder o tempo, estás a perder a vida, estás às voltas. E quem neste mundo aborrece a sua vida, quem dá a sua vida à morte, quem diz com Paulo, ai, quem sobrelevará este corpo de morte? Eu termino com algo muito pessoal. Nestes dias tenho estado a ter uma batalha com este corpo de morte. E no outro dia falava com uma pessoa, não interessa ou não, uma pessoa, por equivocação chamei-lhe. E ele diz-me, anima-te. E eu disse-lhe, bom, eu estou animado. Mas todos os dias quem leva este corpo de morte sou eu. E quem tem que travar a batalha com este corpo de morte sou eu e Deus. E ele disse-me em espanhol, pois destes no cravo, filho. Pois eu sei, dei-lhe no cravo. Esta batalha vou levá-la até ao momento que o corpo se pudra. Porque naquele então, quando as pessoas cometiam crimes e eram penalizados, Paulo utiliza essa analogia porque colocava-se-lhe às costas um morto e eles ficavam presos, mas ficavam com um morto às costas e andavam diariamente com aquele morto até que aquele corpo se apodrecesse total. Imagina tu a caminhares com um morto às tuas costas, mas se tu decidires morrer, tu vais ter que continuar a andar com esse morto, mas abundantemente a vida de Cristo aqui em ti vais frutificar e vais continuar a ter que travar as batalhas com esse corpo de morte até que ele se apodreça e tenhas a glória com o Pai. Mas olha uma coisa tremendo, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver aí também estará o meu servo. Queres servir-lhe? Segue Jesus. E aí onde tu estiveres, estará o Pai. E se alguém me servir, se alguém servir a Jesus, o Pai o honrará. Nós temos um ministério da reconciliação, pelo qual eu quero terminar com aquilo com o qual comecei. Uma vez que recebemos um reino incomovível, não pode ser abalado. Não recebemos uma religião, não recebemos um ministério da ação social. Recebemos um reino que não pode ser abalado. Retém a graça e crucifica-te, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Jesus Cristo disse, todas as coisas me foram entregues por meu Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a que o Filho quiser revelar. Esta Escritura todas a gente os conhece. Encontras-te carregado e trabalhado, vai a Jesus, vinde a mim todos aqueles que estão cansados e oprimidos. Estás cansado de dar as voltas? Jesus Cristo diz, eu te alivarei. Tomai sobre vós o meu jugo, diz o Senhor, aprendei de mim que eu sou manso, Ele é manso e é humilde de coração, e vais encontrar o descanso para a tua alma, porque o jugo de Cristo é suave e o meu fardo é leve. Tu queres nesta manhã render a tua vida
como Sansão arrendeu numa imagem futura daquilo que seria a imagem de Jesus Cristo no Calvário, eu peço a Ele onde estás, se olhares para a direita nem para a esquerda, coloques a tua mão esquerda no coração e levantes a tua mão direita aos céus, porque o Senhor que está lá em cima e que está aqui no meio, no nosso meio, habitando no louvor do seu povo e no seio da sua palavra, Ele é quem te vai aliviar. E Ele é quem, desde a tua cruz, uma vez que tu vais à tumba, Ele é quem te vai ressuscitar. E vais poder vê-lo, e vais poder voltar a falar com Ele, e vais poder voltar a caminhar com Ele. E aí, porque conheces a Ele, conheces o Pai caminhará contigo. E já não vais ter que andar às voltas. Eu quero dizer-te que já se acabou o ciclo da infrutuosidade. Passarás então com o grão de trigo que caiu à terra, a dares muito fruto. Pai, no nome de Jesus Cristo, Tu conheces os Teus filhos, Tu conheces cada pessoa. Eu nada posso fazer, Senhor. Também eu aqui estou, Senhor, como um corpo dado à morte, Senhor, por Ti. Senhor, que possamos, meu Deus, receber essa graça inefável, inabalável, para que agradavelmente possamos servir. Retenhamos essa graça, Senhor, porque morremos à nossa própria carne, Senhor, e em Ti estamos ressuscitados, Senhor. Até aquele momento, Senhor, em que este corpo de morte se irá esvair, Senhor, irá apodrecer, Senhor, será entregue à terra, meu Deus, e então poderemos ver-te face a face. E aí Tu tens preparado para nós um corpo de glória. Pai, no nome de Jesus, vivifica-nos em Ti, Senhor. Senhor, para que saiamos deste círculo de infrutuosidade, Senhor. Senhor, retira do nosso coração o círculo de infrutuosidade, Senhor. E entra em nosso coração, Senhor, rejuvenescendo em Ti, Senhor, renovando-nos, Senhor, no nosso homem interior, Senhor. Eu peço por cada um dos meus irmãos e irmãs que aqui estão, Senhor. Sabemos, meu Deus, que és Tu, Espírito Santo, aquele que faz a obra. Pai, no nome de Jesus, confiamos em Ti, Senhor. Senhor, eu agradeço, Senhor, por este privilégio de servir-te, Senhor, pelo privilégio, meu Deus, de Tu teres falado, de ser a Tua palavra, Senhor. Eu sei que Tu és um Deus que não calas. Tu falas e a Tua palavra gera vida. Assim que nesta manhã, Senhor, eu agradeço-te e quero pedir desculpa a todas aquelas pessoas, Senhor, que levaram mais algum tempo, Senhor, aqui, ou mais algum tempo, provavelmente, a ouvir a Tua mensagem. Mas sabemos que a Tua mensagem não volta para Ti sem produzir o fruto agradável. Te agradecemos, meu Deus, e agradecemos pela Tua entrega na cruz do Calvário. Dá-nos o valor para que a cada dia, Senhor, abracemos a Tua cruz e possamos mortificar a nossa própria vida em prol da grandiosa salvação que Tu nos has entregado. Pai, no nome de Jesus, recebe toda a honra e toda a glória e abençoa cada um dos meus irmãos e irmãs aqui. Faz a Tua obra, Espírito Santo, no nome de Jesus.